E aí, pessoal, beleza? A gente vai estudar função exponencial. Aí, antes da gente fazer introduzindo sobre a função exponencial, equação exponencial ou inequação, resolvi fazer uma aulazinha aqui para lembrar algumas coisas de potência e de raízes que serão necessárias, né, no estudo dos exponenciais. Então, coloquei aqui esse roteiro, mas a gente não vai seguir, a gente vai fazer só a revisão e os outros assuntos a gente vê em aula online. Equação, inequação e função exponencial, parte gráfica. Deixa eu aumentar um pouco o áudio aqui, que eu acho que não está bom. Áudio. Então, o estudo dos exponenciais não é uma coisa recente, tá? Além de ter bastante aplicação, existem documentos bem antigos, por exemplo, esse aqui mesmo, que foi encontrado há muito tempo, né? Que refere-se a um problema que fala de 79, o papiro 79, cita 7 casas, 49 gatos. Não estou colocando um problema aqui, né? E o problema que aparece lá. Estou colocando só os fatos que nos colocou a colocar isso aí. Para dizer 7 casas, 49 gatos. Ali você tem potência de base 7. Então você tem um problema que envolve potência. E, portanto, envolve exponencial. O exponencial é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta matemática, né, que está presente em outras ciências, principalmente por essa característica de crescer muito rápido e decrescer muito rápido. Então, acaba que outras áreas da área científica você encontra também algum tipo de referência à função exponencial, ou algum uso, ou cálculo de função exponencial. Química, biologia, física, engenharia, astronomia, economia, geografia, matemática financeira, por exemplo. Na matemática financeira, você usa para demonstrar o capital, o crescimento de um capital, né, de uma aplicação à taxa de juros composta. Na química, você tem ligado lá o decaimento radioativo, né, crescimento. A biologia é presente na evolução do crescimento de colônias de bactérias, né, a questão da duplicação, da subdivisão, da divisão celular. E na geografia, o crescimento populacional, né? Então, justamente por ser uma ferramenta importante, justifica a gente estudar um pouquinho, né? Falar um pouco dela. Além de provas de vestibulares, Enem, você tem sempre algum tipo de questão falando de exponencial e logaritmo. Ou referente à parte gráfica, né? O reconhecimento do tipo gráfico da função, ou até mesmo algumas relações e conceitos importantes, né? A presença em outras áreas. Na prova de física, de biologia, não é estranho você encontrar alguma referência, algum tipo de questão que fala sobre que você precisa do conhecimento de exponencial para resolver. Então, vamos fazer primeiro uma revisão de potência e depois a gente entra nos conceitos realmente de função exponencial. Lembrando que uma potência é uma multiplicação de fatores repetidos, né? Então, na verdade, a potência é uma simplificação de uma multiplicação. Quando você multiplica os mesmos fatores, você pode simbolizar, né, transformar essa multiplicação usando a potência. Ou seja, se eu tenho que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever 2 elevado a 5. O jeito de calcular é o mesmo, multiplicação. Na verdade, foi o símbolo que mudou um pouco, né? Você tinha lá uma multiplicação de 5 fatores iguais, todos iguais a 2, e você escreveu ele usando uma outra notação, outro símbolo, outra notação matemática. Então, você tem ali, agora, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, transformando em potência, né? Usando a notação, você tem menos 5 elevado a 3. Você está multiplicando, né? Você multiplicou repetidas vezes o menos 3 vezes. A fração é a mesma coisa. Estou multiplicando ali 6 vezes essa fração. Então, ela repete a fração e o expoente ali, que a gente vai dizer o que é um pouco mais à frente. Ou duas vezes, né? 0,5 ou 25 vezes 0,25 dá 0,25 quadrado. Então, você percebeu que a gente pode trabalhar com qualquer tipo de número, né? Natural, inteiro, racional, e também a gente pode trabalhar com números racionais. Ou seja, qualquer número real, a gente também trabalha com potência. Então, a notação, só para a gente lembrar aqui. A elevado a n igual a b, então você tem o seguinte, o a a gente chama de base, que é o fator que se repete, é o número que você vai multiplicar.
O n é chamado de expoente, que determina quantas vezes você vai fazer essa multiplicação. E o resultado disso, né, quando você faz essa multiplicação, você tem a potência. A ideia aqui é só lembrar alguns conceitos, então a gente não vai perder muito tempo com questões, nada disso não, explicando algum tipo de questão. Deixar isso para aula. A gente vai só lembrar os conceitos. Eu coloquei aqui umas propriedades que eu particularmente chamo de básica, porque decorre diretamente da definição, como, por exemplo, qualquer número elevado a zero. Se o expoente for zero, como é que a gente resolve essa potência? Qualquer número elevado a zero é 1. Na verdade, isso decorre da propriedade, né, de divisão de potências da base. Mas a gente pode dizer que decorre da definição também. Né? Se você imaginar que a gente definiu como sendo multiplicação de fatores iguais, o que significa que o expoente é o número de vezes que você faz essa multiplicação. Então, se eu tenho um número elevado a zero, como é que você vai fazer essa multiplicação? Né? Multiplicar a por a zero vezes. Então, qualquer número elevado a zero é 1. Qualquer número mesmo. Menos o zero, é claro, né, para não dar inconsistência. Então, um número negativo elevado a zero é igual a 1, menos 5, por exemplo. É 10 elevado a zero, 1 milhão elevado a zero, raiz quadrada de 2 elevado a zero, número π elevado a zero. Então, qualquer número elevado a zero, exceto o zero, então você tem resultado da potência 1. Se o expoente for 1 também, né, como é que você vai multiplicar um número uma vez por ele mesmo? Então, repete a base. Toda vez que o expoente for 1, repete a base. Por exemplo, 3 elevado a 1 igual a 3. Ou qualquer outro valor. Inclusive o próprio zero, né? 0 elevado a 1 é zero. E algumas outras também que eu coloquei aqui, que eu chamo de básica. Se a base for 1, né? Aí é tranquilo, né? Um elemento neutro na multiplicação, né? Então, qualquer que seja o expoente, seja ele natural, inteiro, racional ou irracional, o resultado da potência é 1. Então, se você tem, por exemplo, 1 elevado a 10.001 é 1. 1 elevado a 1 milhão é 1. 1 elevado a menos 5 é 1. 1 elevado a π é 1. Agora, se a base for menos 1, aí a gente tem duas possibilidades. Porque tem a questão do jogo de sinal, né? Menos vezes menos, menos vezes mais. Né? Sinal, multiplicação desse mesmo sinal, multiplicação de sinais iguais. Ou multiplicação de números inteiros que têm o mesmo sinal. Multiplicação de números inteiros que têm sinais diferentes. Então, aqui você está acontecendo isso, né? Já que a potência é uma multiplicação. Então, você tem duas possibilidades. Se o expoente for par, 2, 4, 6, 8, 0, o resultado é 1. Se o expoente for ímpar, o resultado é menos 1. Qualquer outro caso, né, se for base 1, não tem essa questão de ser expoente ímpar ou par. Né? Isso só se a base for menos 1. Então, se eu tenho, por exemplo, menos 1 elevado a 20, o resultado é 1. E se eu tenho menos 1 elevado a 21, resultado menos 1. E expoente negativo, ou seja, na verdade, a potência onde o expoente é um número inteiro. O menos ali não se refere à multiplicação, né? Porque, como a gente disse, o expoente é o número de vezes que você faz a multiplicação. Então, como é que você vai multiplicar menos uma vez uma coisa? Aquele menos ali está referindo à operação inversa da multiplicação, né? Divisão. Ou a operação inversa da divisão. Na verdade, o menos ali significa inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo é fração. Então, na verdade, se você tem um número natural elevado a expoente negativo, você tem que inverter a base, transformá-lo em divisão. Você pode usar aquele fato ou truquezinho. Monta a fração aqui, coloca um aqui embaixo e aí inverte. Um sobe, o A desce e aí o expoente fica positivo. Eu poderia ter colocado aqui 1. E se o expoente for diferente de 1, for um número maior do que 1? 2, 3, 4, 5. Então, A elevado a menos 2, o que você faz? Foi o que eu acabei de falar, você inverte, né? Bota 1 aqui embaixo, transforma em fração e muda o denominador e o numerador. Coloca, né, o denominador no lugar do numerador e o numerador no lugar do denominador. E aí, o sinal do expoente você inverte. Inverso aditivo, subtração. E se for uma fração, é a mesma ideia, só que já está na forma de fração, então você só vai trocar o denominador e o numerador de posição.
o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Quando você faz essa inversão, o sinal da potência, né, do expoente, desculpa, muda o seu sinal. Se é negativo, fica positivo. Isso serve também se você precisar, tiver uma potência de base positiva, sei lá, botar 3 aqui. 2 elevado a 3 e você precisa trabalhar com ele na forma negativa. Então, você pode inverter. Isso aqui, você faz essa ideia aqui, é 1, inverte aqui, isso aqui é igual, 1 sobe, 2 desce, colocar em parênteses aqui. Como aqui em cima é 1, bastava colocar embaixo, mas eu vou colocar em tudo aqui. E aí você troca o sinal, se é mais, você coloca menos. Então, serve tanto para o positivo para o negativo, como do negativo para o positivo, uma vez que é uma propriedade. Então, por exemplo, menos 5 elevado, ou 5 elevado a menos 1, inverte, é igual a 1 quinto. 2 elevado a menos 7, inverte a potência, é meio elevado a 7. 8 nonos elevado a menos 3, inverte, 9 oitavo elevado a 3. Então, agora a gente tem aquelas propriedades que eu costumo chamar de propriedades operacionais, que envolvem a multiplicação de potência ou a divisão de potência. Porque eu estou fazendo operações entre elas, né? Duas ou mais potências que têm a mesma base, ou até mesmo de base diferente. Então, a primeira aqui é a multiplicação de potências com a mesma base. Repete a base sobre um expoente. Eu coloquei 2 aqui, mas eu posso ter uma infinidade aqui de potências desde que elas sejam de mesma base. Eu posso somar os expoentes. Então, por exemplo, e esse expoente pode ser qualquer número inteiro. Positivo, negativo, bom, racional também pode ser. Na verdade, ele pode ser qualquer número real ali. A única restrição que a gente tem aqui, lembra lá, que se o expoente for zero, a base não pode ser zero. Então, se eu tenho aqui 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 7 é igual, aí você soma o expoente, 2 elevado a 5 mais 7 que é igual a 2 elevado a 12. Aí essa base também pode ser qualquer base, e o expoente também, como eu disse. Então aqui eu tenho 1 terço elevado a 10 vezes 1 terço elevado a 6 vezes 1 terço elevado a menos 7. Repete a base, 1 terço, soma os expoentes. 10 mais 6, 16, menos 7, 9. Aí já que a gente falou de multiplicação, então vamos lá ver a divisão, né, de mesma base. Se a base for igual, é bem parecido, só que agora em vez de somar o expoente, você vai subtrair. Então, repete a base e subtrai os expoentes. Aí pode ser, nesse caso aqui, né, não tem como a gente fazer várias divisões, então são 2 a 2. Mas eu posso ter uma multiplicação no numerador e uma multiplicação no denominador dessa divisão, no quociente. E aí você aplica a propriedade anterior até que você tenha duas potências, né, de mesma base, e aí subtrai os expoentes, que podem ser qualquer número que você conheça, real, né? Então, vai ocorrer algumas vezes você fazer o jogo de sinal aqui, uma vez que esse menos aqui é da operação, né, da propriedade. Então, se m for negativo, você vai ter que fazer menos esse menos. Vamos ver um exemplo aqui. 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 3. Então, aqui tem um erro, foi erro meu, né? Então, isso aqui é 5 elevado a 8 menos 3, dá 5. Então, fica 5 elevado a 5. 6. 6 elevado a 5 dividido por 7, 6 elevado a 7. Então, repete a base. O de cima menos o de baixo, tá vendo? 5 menos 7 dá menos 2. A gente já viu que esse menos aqui significa que a base pode ser invertida. Invertendo a base, trocando o sinal do expoente, fica 1 sexto elevado a 2. Calculando, né? 1 vezes 1 dá 1, 6 vezes 6 é 36. Então, como resultado, a gente tem 1 sobre 36. Essas propriedades, na maioria das vezes, ela serve para simplificar o máximo possível de potência, porque uma das utilidades da potência é você poder trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos, né? Então, se o número for muito grande, então você não precisa efetuar essa multiplicação, né, para calcular essa potência. Se ele for muito pequeno, é a mesma coisa, né? Por exemplo, né, sei lá, 2 elevado a 1000. É um número grande, mas então você deixa na forma de potência mesmo,
que a gente já sabe, né, o significado. Ou, sei lá, 2 elevado a menos 1000. Você tem que inverter a fração. Então, falou de multiplicação de mesma base, divisão de mesma base e produto. Na verdade, potência de potência, onde você faz o produto dos expoentes. Então, na primeira propriedade que a gente falou ali, de multiplicação de potência de mesma base, você somou o expoente. Na segunda, você dividiu, subtraiu, e nessa aqui a gente vai multiplicar, né? Terceira propriedade. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, por exemplo, 4 elevado a 2 elevado a 4 é igual a 4 elevado a 2 vezes 4, que dá 8. Então, perceba que aqui você tem uma expressão e aqui essa expressão está um pouco mais simples. Então, como eu disse, uma das utilidades das propriedades é tornar a potência mais simples, ou simplificar o cálculo também, né? Com isso, né? Então, você pode ter aí 3, 4, 5 expoentes, mas o jeito de fazer é o mesmo. Repete a base, multiplica seus expoentes. A base é menos 2, então a gente repetiu aqui o menos 2. Multiplicou 5 vezes 2 vezes menos 3, que dá menos 30. Negativo, você inverte a base, né? Você pode inverter se necessário. Então, aqui faltou o sinal de menos aqui também, né? É um erro. Então, isso aqui é menos 1 sobre 2 elevado a 30. Ou seja, quando você inverte a base, troca o sinal só do expoente, não troca o sinal da base aqui. Então, isso aqui é igual, vou colocar aqui para ficar mais claro, menos 1 sobre 2 elevado a 30. Vou trocar esse sinal apenas do expoente. E agora a gente viu três com 3 propriedades que referem-se à mesma base. E a gente tem duas aqui também que se referem a bases diferentes, mas, porém, com o mesmo expoente. Ou seja, a gente não tem nenhuma propriedade de potência especificamente para trabalhar com multiplicação de bases diferentes e expoentes diferentes. Ou para trabalhar com adição de potência de mesma base, adição de bases diferentes. Aí, então, para você resolver problemas que envolvam soma de adição, você vai ter que usar o conhecimento que você tem aí, por exemplo, de fatoração, colocar em evidência, fatorar para colocar em evidência. Então, nesse caso aqui, a gente tem multiplicação, as bases são diferentes, mas o expoente é o mesmo. Para que serve isso? Quando você está calculando uma potência grande, que você pode fatorar a base. Deixa eu ver, 15. 15 elevado... Vou botar um número pequeno aqui, que é só para a gente compreender mesmo. 15 ao quadrado. Se eu fatoro 15, isso aqui é 3 vezes 5. Então, isso aqui na verdade é 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, ou 6 vezes 25, que talvez seja mais fácil do que fazer do que 15 vezes 15. Mas imagine que o número seja maior. Se você pegar o 20, por exemplo, 20 elevado a 5, é mais fácil você trabalhar com a base menor, né? 20 é 2, vezes 2, 4, vezes 5. 4 vezes 5, 20. Elevado a 5. Então, isso aqui, na verdade, é 2 elevado a 5, vezes 2 elevado a 5, vezes 5 elevado a 5. Então, isso aqui meio não, que com certeza simplifica, principalmente se você não tiver nenhum instrumento para calcular isso aí. Então, você pode separar desde que o expoente seja o mesmo, né? Ou juntar, né, se for o caso. Você pode ter isso como por ser uma igualdade, você pode transformar o primeiro membro no segundo, ou o segundo no primeiro, depende do seu problema e da sua necessidade. Portanto, você sabe que dá a mesma coisa, dá o mesmo valor. Então, se você tem multiplicação de bases diferentes, mas do mesmo expoente, então você pode multiplicar as potências e repetir o expoente aí. A vezes B elevado a N é o mesmo que A elevado a N vezes B elevado a N. Um exemplo,
15 elevado a 6. Então, 15 elevado a 6 é 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15 mais 1 vezes 15 mais 1, 15. Então, você pode fatorar o 15, é 3 vezes 5, e calcular a potência, 3 elevado a 6 ou 5 elevado a 6. Apesar de fazer duas contas, é mais fácil ou mais simples do que fazer 15 elevado a 6. É claro, se você tiver um instrumento de medida, aí, né, uma calculadora, por exemplo, celular, você pode fazer tranquilo. Mas imagine uma prova onde você precisa, se você esteja trabalhando com matemática financeira. Ou você pode, como eu disse, juntar, né? Já que a gente sabe que ali vai dar uma base pequena, então, né, 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Juntando isso, você tem 2 vezes 4 elevado a 3, que é 8. Você calcula 8 ao cubo, que dá 512. Então, depende da sua necessidade, juntar ou separar. E você também tem, já que você tem referente à multiplicação, você tem essa mesma propriedade referente à divisão, né? Divisão de potências com base diferente mais o mesmo expoente. Então, você tem aqui. E essa aqui, ela tem utilidade, muita utilidade no cálculo de trabalhando com fração, né? Você pode separar, calcula a potência do numerador, potência do denominador. Mas se você quiser calcular a potência aqui também serve. Então, se você tem A dividido por B, A sobre B elevado a N, você pode calcular A elevado a N e depois dividir, calcular B elevado a N e dividir um pelo outro, né? Então, aqui, número pequeno, né? Então, tá beleza. Então, eu poderia calcular na fração, pode calcular separado. 5 quartos elevado ao quadrado. 5 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2, que é o mesmo que 25 sobre 16. Agora é um número grande. Então, você tem 100 elevado a 7 dividido por 50 elevado a 7. Mesmo expoente, base diferente. Eu posso dividir e depois calcular a potência, é o que está dizendo a propriedade ali. Então, dividir 100 por 50, dá para dividir, né? Deu 2. Então, em vez de calcular 100 elevado a 7, depois 50 elevado a 7, fazer a divisão, mais fácil calcular 2 elevado a 7. E aí, a gente tem algumas questões aqui de potência, né? Para tirar uma dúvida, para trabalhar um pouco com as propriedades, né? Em questões que envolvem fatoração, que envolvem simplificação de potência, né? Então, esse aqui, por exemplo, considere A igual a 81, B igual a 27, C igual a 729 e D igual a 9. Determine a forma mais simples de cada expressão a seguir. Coloquei aqui umas 3 ou 4, vou fazer uma e deixo o resto aí como exercício para quem tiver curiosidade. Então, na letra A eu tenho A ao quadrado vezes B ao quinto dividido por C ao quadrado. Na letra B eu tenho A vezes B vezes C vezes D. Na letra C eu tenho A vezes B dividido por C vezes D. Lembrando que cada um, A, B, C e D, são números que estão escritos aqui na questão. Então, bora ver uma dessas aqui, como proceder para resolver, fazer o cálculo. Letra A, por exemplo. Aqui eu já coloquei já, né? Eu substituí o A por 2 elevado a 5, o B por 2 elevado a 2 e C por quê? Ah, não, isso aqui é a segunda questão. Peraí, tá errado, tá fora de ordem aqui. Tá aqui. Então, bora voltar aqui e a gente faz aqui agora. Tinha colocado em outra ordem a questão. Então, a gente tem o seguinte aqui. Eu tenho ali A ao quadrado vezes B elevado a 5 dividido por C ao quadrado. Então, a primeira coisa que nós vamos substituir é justamente tirar, trocar o A, o B e o C e colocar os valores que aparecem lá na questão. A é 81, então fica 81 ao quadrado, vezes B é 27, então fica 27 elevado a 5, dividido por C ao quadrado, que é 729. O que nós vamos fazer agora é fatorar cada um desses valores, né? Como a gente percebe aqui que eles têm a mesma base, que vai acontecer de ter a mesma base, e mesmo que eu não tenha certeza que eles têm a mesma base, eu vou pegar o maior valor e fatorar, né? Se eu pegar o menor, eu vou ter que fatorar 3. Se eu pegar o maior, é possível que os outros dois apareçam na fatoração do maior valor. Então, eu vou fatorar 729. Fatorar os divisores primos, né? 1 dividido por 2 dá por 3. Então, 729 dividido por 3 dá 243, que também divide por 3.
que dá 81, que também é divisível por 3, que dá 27, que também é divisível por 3, dá 9, que é divisível por 3, dá 3, por 3 dá 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o C é igual a 3 elevado a 6. E, como eu disse, apareceu aqui o 81, tá vendo? Então, 81 tem quantos para baixo? 1, 2, 3, 4. É 3 elevado a 4. E o 27 também está ali, né? É 3 elevado a 3. Ou seja, A é igual a 3 elevado a 4, B é igual a 3 elevado a 3 e C é igual a 3 elevado a 6. Então, eu vou substituir ali. E lembrando que eu vou tirar só as bases, né? Os expoentes continuam o mesmo. Então, eu vou tirar 81 e colocar 3 elevado a 4. Tirar 27 e colocar 3 elevado a 3. Tirar 729 e colocar 3 elevado a 6. Aí aqui reconhecer as propriedades que nós vimos, né? As 5. Eu tenho aqui potência de potência. Então, repete a base, multiplica os expoentes. Então, vai dar 3 elevado a 4 vezes 2, que é 8, vezes 3 elevado a 3 vezes 15, que é, ou vezes 5 é 15. Embaixo, 2 vezes 6, 12. Aqui em cima eu tenho multiplicação de mesma base, então repete a base, soma expoente. 8 mais 15, 23. Divisão de potência mesma base, repete a base e subtrai o expoente. 23 menos 12, 11. Então, 3 elevado a 11 é a resposta da letra A. A letra B, C e D procedem da mesma forma, então depois vocês fazem aí. Eu coloquei uma outra questão aqui também, que envolve simplificação de potência, que você usa as propriedades que a gente acabou de dar uma olhada aqui. Eu dei uma revisada, bem básico, bem rápido. Então, reconhece por ordem a primeira propriedade que você utiliza é multiplicação, divisão, potência de potência, onde você repete a base e multiplica os expoentes. Então, você transforma em uma coisa só, como se tivesse mais de uma potência ali. Aqui é a mesma coisa, né? Potência, potência. Então, em ordem fica meio assim. Meio não, vai ficar assim. Você primeiro resolve de 3, 2, 1. Então, você vai, terceira propriedade, que eu coloquei ali nessa aula. Multiplicação é potência de potência, repete a base, multiplica o expoente. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma o expoente. Divisão de potência de mesma base. Na verdade, 3, 1, 2. Né? Então, todas essas aqui procedem do mesmo jeito. Fazer só uma também. Então, primeiro a gente aplicou potência de potência, só tem uma, então as outras potências foram repetidas, percebam? Então, só essa aqui que a gente aplicou uma propriedade. Eu poderia aplicar aqui também, né, para facilitar a conta e já pular uma parte, mas a gente vai fazer propriedade a propriedade. Então, a primeira propriedade que nós usamos foi de potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. As outras potências nós repetimos. Ficou 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 12, vezes 2 elevado a 9, dividido por 2 elevado a 7, vezes 2 elevado a 3. Multiplicação de potência de mesma base, aí sim vamos fazer em cima e embaixo. Né? Repete a base, mas soma o expoente. Então, 5 mais 12, 17, 17 menos 9. E embaixo fica 7 mais 2, 9. 17 menos 9 dá 8. Então, fica 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 9. Divisão de mesma base, né? Repete a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1. O menos ali refere-se à inversão, então invertendo a base, 1 sobre 2. Aí tem as outras que também são parecidas, só como exercício para fixar a propriedade. E assim a gente encerra essa primeira parte que fala sobre a revisão de potência.